Olá, assisti um vídeo de uma influenciadora criticando as escolas Waldorf e senti necessidade de responder a esse vídeo, pelo menos em alguns aspectos. Por isso que eu iniciei essa conversa. Eu vou ler as minhas anotações para que a nossa conversa aqui não fique muito longa, não fique enfadonha, para eu não me perder em divagações aqui. Vamos lá. Bom, essa influenciadora se identifica como uma militante do Coletivo Soberano, coordenadora do Centro Zóia Prestes de Educação Multidisciplinar. Se eu não me engano, o canal dela chama-se Pedagolítica. Para criticar as escolas Waldorf, ela faz inúmeras críticas a Rudolf Steiner, e ele que é o fundador da antroposofia e proponente da metodologia utilizada na primeira escola Waldorf. Esta foi inaugurada em 7 de setembro de 1919 em Stuttgart, na Alemanha, ou seja, no ano seguinte após o término da Primeira Guerra Mundial. Ela foi concebida para atender os filhos dos trabalhadores da Waldorf, que era uma fábrica de cigarros. Hoje, aproximadamente 1.200 escolas existem em 70 países, 1.200 escolas de ensino primário e ensino secundário e 1.850 escolas de educação infantil. Então, é uma rede razoavelmente grande. Bom, eu vou esclarecer que a minha intenção não é defender qualquer escola Waldorf em particular, nem tem condições de discorrer sobre a pedagogia. Eu fiquei sabendo da existência da Waldorf lá pelos idos de 1980, por meio de uma amiga que era uma grande educadora, ela já é falecida. Essa amiga criaram uma escola e eu matriculei minhas filhas lá, então eu acreditava muito nela, né? Confiava nela. Naquela época ela me disse que na pedagogia Waldorf as crianças eram proibidas de pegarem livros antes dos 7 anos de idade. De fato, Steiner propunha o início da alfabetização propriamente dita depois da troca dos dentes, ou seja, depois de mais ou menos por volta de 7 anos de idade mesmo. Agora, dizer que as crianças são proibidas de pegarem livros antes dessa idade é um exagero. Minha amiga era realmente muito exagerada. Bom, essa crítica inicial ficou na minha memória. No entanto, anos mais tarde, fiquei impressionado com o desenvolvimento de estudantes egressos de escolas Waldorf. Por isso eu resolvi ir à fonte e descobrir quem seria que concebeu a metodologia. Passei a estudar Rudolf Steiner desde então. Já se vão pelo menos uns 30 anos. Quanto mais tem contato com a obra, mais interesse por ela. Bom, não me cabe ensinar antroposofia, né? Além de ser um conhecimento muito complexo, a obra de Steiner está aí disponível para quem tiver interesse. Não participo de qualquer grupo de antropósofos, eu sou um aprendiz apenas. Qualquer tentativa de discorrer profundamente sobre o tema estará contaminada pelas minhas próprias interpretações. Então, melhor fazer o que eu fiz, ir à fonte, né? Se alguém tiver interesse. Minha questão com o vídeo é que, para atacar a pedagogia Waldorf, a apresentadora inicia com críticas bastante ácidas ao Steiner. Se essas críticas fossem bem fundamentadas, eu nada teria a dizer. Mas a distorção da obra dele é tão violenta que merece apartes. Há muito que dizer a partir dessas críticas. Para que este vídeo não se alongue muito, nós vamos ficar em um tema apenas, tá? Bom, eu mesmo, conhecendo a obra dele, eu poderia dizer, por exemplo, se alguém fosse falar de que ele não entendeu nada sobre a relatividade de Einstein e ele conviveu com a época em que o Einstein estava ascendendo, eu vou concordar. Mas não as críticas que ela fez, né? Bom, então vamos falar, eu escolhi falar, né, inicialmente, do ocultismo, já que ela apresenta Steiner como um ocultista e de uma maneira bastante debochada. É, Segundo ela, ocultismo quer dizer alguma coisa que é para poucos, os privilegiados. Seria então um conhecimento de elites sociais, inacessível ao comum dos mortais. Eu aproveito até críticas de outras pessoas, além dela. Nós poderíamos ir mais longe e perguntar: se é conhecimento, por que é oculto? Se a ciência moderna se propõe a ser um conjunto de conhecimentos absolutamente abertos a críticas, por que devemos nos dedicar a um conhecimento oculto?
Então, do ponto de vista de tendências filosóficas atuais, o ocultismo carece de qualquer embasamento científico e, portanto, não merece consideração. A não ser que se queira fazer uma pesquisa sobre crendices desarrazoadas, entranhadas na nossa cultura. Então, quando a influenciadora diz que a pedagogia Waldorf é uma seita e recomenda que os pais mantenham seus filhos longe dessas escolas, ela está assumindo essa postura. A prova que ela oferece começa por colocar Steiner como ocultista, ou seja, alguém em quem não se pode confiar, um charlatão. As críticas vão ser ainda muito mais agudas e mordazes, mas vamos discutir primeiro essa questão do ocultismo. A afirmação de que o ocultismo é um conhecimento elitizado para poucos denota, de início, uma completa ignorância da moça sobre o tema. Esse é o ponto central que vamos explorar aqui. Devo dizer que tem uma visão bastante cética acerca de certas práticas que poderíamos chamar de místicas, esotéricas, ocultistas, sei lá. Quando, por exemplo, vejo pessoas tentando fazer pontes entre a ciência contemporânea e suas perspectivas espirituais, aí um alerta se acende na minha mente. A física quântica é campeã das citações dessa gente. Imagino que não devem permitir a presença de físicos nas suas palestras. Bastam algumas perguntas envolvendo, por exemplo, as equações de Schrödinger para deixar o palestrante desconcertado e expor seu desconhecimento acerca da mecânica quântica. Mecânica quântica e imagens místicas do universo, pelo menos por enquanto, são como água e óleo. Melhor não tentar misturá-las. A ciência tem bons motivos para não se associar a qualquer visão mística ou suprassensível do mundo. As ciências da natureza, em especial, se baseiam no que se pode perceber com os 5 sentidos, pelas leituras das máquinas associadas a uma interpretação rigorosamente lógica dos dados assim obtidos. Esse é um princípio absoluto. Um cientista pode interpretar dados incorretamente, pode cometer erros lógicos, pode até fraudar seus resultados, mas terá de se submeter à comunidade e a qualquer momento poderá ser corrigido ou mesmo desmascarado. Então, a ciência está sempre se aperfeiçoando, se criticando, se aperfeiçoando. É um processo contínuo e cada vez mais profundo. Bom, essa separação, entre o mundo material, que é o mundo da ciência, e o restante, permite o diálogo entre todos. Um brasileiro, um chinês, um persa, quem for. Não importando as crenças religiosas ou até mesmo o ateísmo. A maior parte dos cientistas hoje em dia é ateu. Essa separação entre ciência e o que se pode considerar como suprassensível é, então, uma pedra fundamental do alicerce das atividades científicas. Por isso, quem explora o campo da mecânica quântica não produz qualquer correlação com entidades espirituais, ou mesmo com uma visão espiritual do universo. Produz, sim, uma quantidade de equações, tentando fazer uma leitura matemática e coerente do mundo das partículas subatômicas, a estrutura do espaço, as dimensões infinitamente minúsculas, etc. Podemos nos perguntar sobre o alcance das ciências e sua capacidade de interpretar os fenômenos do universo. Os céticos, ou crentes, depende da perspectiva, aqueles que tomam as ciências como um único conhecimento confiável, acreditam que não há enigma que um dia não será explicado pela lógica científica. Cada vez mais obtemos dados mais precisos sobre as galáxias e as partículas. Estaremos cada vez mais próximos das leis que comandam o universo e a vida, mesmo que sempre surjam novos enigmas a serem investigados. Seguindo essa lógica de raciocínio, não há espaço para ocultismo, misticismo, esoterismo, you name it. Vamos lembrar de Nietzsche, que enunciou Deus está morto, lá na Gaia Ciência, 1882. Na verdade, há muita profundidade sobre o tema de Nietzsche, mas isso fica para mais tarde, para a gente não se alongar aqui. Embora possa compreender perfeitamente essa perspectiva que acabei de descrever, e subscrevo, não concordo inteiramente com ela. Ressalto mais uma vez, como qualquer abordagem daquilo que não tem comprovação científica,
o que significa perspectivas às quais não se tem acesso pelos sentidos que todos compartilhamos, nesses campos impera o charlatanismo. Quem, por alguma circunstância da vida, tem a mente aberta para a possibilidade da existência de um mundo suprassensível, precisa ter muito cuidado para não ser conduzido por cegos que afirmam enxergar o que nós não enxergamos. Tomado de todo esse cuidado, penso que é forçoso reconhecer que há sinais de que algo existe que escapole e sempre vai escapulir às evidências científicas. Vamos tomar uma coisa simples, a homeopatia, por exemplo. Não faltam artigos produzidos por cientistas demonstrando que a homeopatia não resiste a testes de comprovação de sua eficácia. Publicação do Australia's National Health and Medical Research Council, por exemplo, anuncia 1.800 artigos que demonstram que a homeopatia não tem fundamento científico. Está mais do que provado. Pessoalmente, recorro à homeopatia há quase 50 anos e guardo um histórico de resultados surpreendentes em mim e nas minhas filhas. No entanto, basta relatar a cura de alguma infecção grave por meio da homeopatia, o que aconteceu comigo algumas vezes, e logo vem o argumento de que o que cura teria se dado por algum efeito de placebo. Como se o termo efeito placebo explicasse alguma coisa. Seria mais ou menos como se a cura se desse pela convicção de que o remédio funciona. Isso porque os remédios homeopáticos, devido à sua tremenda diluição, não têm outra substância além do diluente, né? Açúcar ou álcool. Só que, além de efeito placebo, não ter um significado preciso, sendo apenas uma mera crença que magicamente a cura se opera, vale perguntar qual medicina realmente se alicerça na propaganda de seus produtos. Quanto se gasta na promoção de remédios em marketing? Ora, não existe marketing para remédios homeopáticos. Além disso, pode até ser que exista, mas nunca vi um artigo científico que tivesse como metodologia o acompanhamento sistemático da evolução de um paciente que, ao longo do tratamento, tivesse seus remédios adaptados a novas condições que fossem surgindo. A prática homeopática não consiste em diagnosticar a doença e aplicar um remédio específico para aquela doença. Por isso, não adianta fazer testes com medicamentos como se faz na medicina tradicional. Não se trata de diminuir a importância da medicina tradicional e seus recursos, nem de pretender que a homeopatia dê conta de todas as enfermidades, o que é o caso, né? Ela não dá conta. Contudo, todos podemos concordar que tomar remédios homeopáticos cujos efeitos colaterais são praticamente inexistentes é muito mais razoável que tomar outros medicamentos que curam males, mas provocam efeitos deletérios à saúde. Mas às vezes a crença na medicina convencional vem acompanhada de uma repulsa tão rígida da homeopatia que a pessoa se recusa pelo menos a experimentar. Tenho colegas de trabalho que eu já sugeri, escuta, por que não tenta homeopatia? Por que fica insistindo em antibiótico atrás de antibiótico? Não, mas não pode, porque a homeopatia é um curandeirismo. Fazer o quê, né? Eu citei aqui a homeopatia para ilustrar minha crença de que a realidade é mais ampla que a perspectiva científica, pelo que a perspectiva científica nos permite alcançar. Agora vamos entrar no ocultismo. É claro que todos nós podemos acreditar que tal conhecimento oculto não existe, tá bem? Eu não estou interessado em convencer ninguém sobre isso. Mas é importante, pelo menos, sabermos o que significa e por que é oculto. Platão, 500 anos antes de Cristo, menciona o conhecimento oculto na alegoria da caverna. Como é uma imagem muito conhecida, comentada e também distorcida, vamos tentar uma outra alegoria. Imaginemos um náufrago que consegue chegar em uma praia desconhecida agarrado em restos do que for o seu barco. Ali ele só encontra praia e florestas. Precisando sobreviver, vai abrindo caminho na mata com um facão que sobrou do naufrágio. Avança durante meses até encontrar uma tribo que o acolhe.
Ele desconhece a língua daquela gente, mas vai aprendendo aos poucos. A tribo se reúne todas as noites em volta da fogueira para contação de histórias. Depois de aprender a língua, na sua vez, o náufrago fala do mar, de onde veio, de suas viagens, do naufrágio e de sua aventura até chegar até ali. Acontece que a tribo não dispõe de nenhum registro sobre a existência do mar. Em suas crenças, a floresta é o limite do mundo. Depois dela só existe o vazio. O náufrago, primeira pessoa que conhece diferente deles próprios, teria surgido como um enviado dos seres que habitam o vazio. Como tais seres podem ser aliados ou inimigos dos humanos, o náufrago é olhado com uma certa desconfiança. Suas histórias bizarras carecem de fundamento. Apenas algumas pessoas se dispõem a ouvi-lo. Essa alegoria tem paralelos evidentes com aquela do Platão, a alegoria da caverna. No entanto, eu pretendo destacar a particularidade das experiências do náufrago com o mar. O oceano é imenso e pode ser descrito a partir de tantas perspectivas quantas são as pessoas que o experimentam. Algumas pessoas estabelecem contatos mais superficiais com o mar, outras terão explorado suas profundezas. Ninguém tem uma compreensão completa do que ele é. O mundo espiritual é muito mais vasto do que o universo que podemos observar. Ao longo da história da humanidade e até hoje, ele se dá a conhecer, às vezes, de uma maneira mais sutil, às vezes, de uma maneira mais contundente. Pessoas que passam por experiências de quase morte costumam acessar o mundo espiritual. Há muitos relatos disponíveis na internet. Eu sugiro um canal de um físico todo dedicado a experiências de quase morte, a pessoas dando os seus depoimentos. Ouvindo essas pessoas, dá para perceber que algumas penetram na dimensão suprassensível de maneira mais profunda que outras. Desde que a humanidade surgiu, uma parte de nós se dedicou a procurar acesso ao mundo espiritual. As culturas foram desenvolvendo maneiras diversas de acessar essa dimensão, cujos resultados estão expressos em suas mitologias. Os egípcios, hindus, chineses, persas, gregos, as primeiras nações das Américas. Nenhuma cultura deixou de ter as suas próprias narrativas mitológicas, nenhuma delas. Os três magos que aparecem no Evangelho de Mateus, capítulo 2, por exemplo, são iniciados em mistérios que sabiam que um ser muito especial estava chegando na Terra. Então eles vão lá visitá-lo. Tem um excelente exemplo de iniciação esotérica próximo da gente no livro A Queda do Céu, no qual Bruce Albert acompanha a formação de Davi Copenaua como xamã na tradição Yanomami. Copenaua é submetido a um processo iniciático demorado, acompanhado por mestres, até atingir o domínio de circunstâncias e seres que acessa no mundo espiritual. É um livro fascinante. Se quisermos conhecer outros processos iniciáticos desenvolvidos nas primeiras nações do continente americano, podemos ler os livros de Carlos Castanheda, quem nos apresenta Dom Juan, xamã que viveu no México. Eu estou plenamente consciente das críticas dirigidas a pessoas de Castanheda, a quem eu acuso de ter inventado toda aquela história. Melhor ler a obra e tirar suas próprias conclusões. Vamos esclarecer uma coisa aqui. Quem despreza toda e qualquer manifestação sobre o mundo suprassensível, considerando tudo como crendice sem qualquer sentido ou realidade, necessariamente despreza o conhecimento dos xamãs e as perspectivas sobre as quais os indígenas compreendem o mundo. Não tem por esconder essa lógica derivada de uma visão eurocêntrica, que despreza outras culturas sem procurar compreendê-las. Então, esse negócio de ocultismo, achar que o ocultismo é coisa de elites, é um engano fantástico. Então vamos explorar agora o motivo pelo qual o mundo espiritual permanece oculto. Para falar disso, eu vou adotar a visão proporcionada pela antroposofia daqui por diante. Como eu falei, eu venho estudando o tema há muito tempo. Então, vamos ver o que ele tem o que o Steiner tem a nos oferecer.
Nos primórdios da formação das primeiras comunidades, a humanidade compartilhava uma certa clarividência. Na nossa alegoria, seria como se todas as pessoas soubessem da existência do mar. As perspectivas de observação do mundo espiritual variavam de povo para povo, e a profundidade do alcance dessa dimensão suprassensível variava de pessoa para pessoa. Daí se destacavam os mestres, ou aqueles que ofereciam diretrizes a seus companheiros a partir de conhecimentos que obtinham do mundo espiritual. Linguagem, costumes e aspectos destacados na Índia diferiam daqueles enfatizados no Egito, na Pérsia, nas primeiras nações americanas, etc. Contudo, todos falavam de algo em comum, ou seja, todos falavam do oceano de nossa alegoria, conforme o tempo e o lugar em que habitavam. Não é por acaso que absolutamente todas as comunidades humanas desenvolveram narrativas codificadas em suas mitologias. Com o passar do tempo, essa clarividência natural foi se perdendo, o que gerou em vários lugares a formação de centros de mistério. Nesses centros, discípulos eram preparados para desenvolver uma aproximação do mundo espiritual, a iniciação. O processo descrito por Schopenhauer é um exemplo claro. Lá na Grécia, Sócrates fala desses centros, em Atenas. No diálogo Menon, Platão, o diálogo escrito por Platão, Sócrates tenta demonstrar que a reencarnação existe a partir de uma conversa orientada sobre geometria com o escravo. Ele vai inquirindo o escravo e o escravo vai dialogando com ele. E para ele, o fato do escravo que nunca estudou conseguir dialogar sobre geometria significa que aquele conhecimento que ele tinha sobre geometria teria sido obtido de uma encarnação anterior. Na sequência, Sócrates se refere às reuniões dos mistérios menores, que eram abertas ao público. Ele não menciona as reuniões dos mistérios maiores. Estas eram reservadas a pessoas envolvidas em processos iniciáticos. Vamos pular para Santo Agostinho, 400 anos depois de Cristo. Santo Agostinho, embora não fosse um iniciado, tinha conhecimento de perspectivas diferentes do esoterismo. Ele foi um estudioso do maniqueísmo, por exemplo. O termo hoje denota algo pejorativo, como se fosse uma simples divisão rígida de todos os atos morais em bons e ruins. O maniqueísmo criado por Maniqueu no século III, lá na Pérsia, era muito mais que isso. Agostinho não se interessaria pela doutrina se ela não tivesse profundidade. Ele era uma pessoa de uma formação muito profunda. Agostinho também estudou a obra de Platão. Por isso mesmo, foi capaz de convencer os cristãos de que havia verdades no chamado mundo pagão, as quais precisavam ser incorporadas ao cristianismo. Agora vamos falar de São Paulo, que é uma época pouco depois da morte de Cristo. São Paulo, quando passou pela experiência da visão, que ele fechou os olhos no deserto, obteve ali o ápice de um processo iniciático. Segundo a tradição bíblica, ele acessou o Cristo sem o ter conhecido encarnado. Sabemos que até ali era um inimigo dos cristãos e estava na missão de exterminá-los em Damasco. Aquela experiência mudou completamente a trajetória da vida dele. Voltemos à questão. Por que a clarividência natural desapareceu? E por que o acesso ao mundo espiritual permanece oculto? Na verdade, aquela clarividência não desapareceu completamente. Os médiuns espíritas são dotados de clarividência, sem necessariamente se submeterem a um processo iniciático, como é o caso do Chico Xavier, famoso médium mineiro. Também em experiências de quase morte, as pessoas recuperam essa clarividência, mesmo que por um tempo limitado. Gostei muito da entrevista que assisti no YouTube, concedida pelo neurocirurgião Ibn Alexander. Ele era um médico ateu, sem qualquer crença na dimensão espiritual da vida, e, claro, a experiência mudou completamente sua maneira de ver o mundo. É muito interessante ver o depoimento dele. Quanto aos processos de iniciação, existem porque o mundo espiritual é muito vasto, também é muito diversificado, povoado por seres luminosos e seres que vivem na obscuridade, o que costumamos chamar de demônios. Além disso,
As leis que regem o mundo espiritual não são as mesmas que encontramos no mundo físico. Lá, nosso vasto conhecimento científico adianta de muito pouco, porque não se trata do mundo da matéria. Vamos lembrar, não é opinião minha, estou reproduzindo, mesmo que de maneira superficial, conteúdos da antroposofia. Quando sonhamos, trazemos à tona uma centelha do mundo espiritual, que visitamos de maneira inconsciente enquanto dormimos. Por isso mesmo, muitas tradições esotéricas, aquela de Don Juan, o mexicano, por exemplo, falam da manutenção da consciência durante o sono, o que se chama de sonhar acordado. Esse sonhar acordado é conquistado por iniciados de alto grau. Quando nós, humildes mortais, acessamos os sonhos, e quando nos lembramos deles ao acordarmos, sabemos como são surpreendentes. Às vezes sonhamos que estamos assistindo a um filme, em um átimo nos vemos personagens daquele filme, saltamos para dentro dele. Quem já não experimentou coisas similares, né? O modo de pensar científico, explicitamente gerado na Europa a partir do século XVI, teve como marco inicial o trabalho de Copérnico, quem retomou a ideia de que a Terra gira em torno do Sol. O cientificismo é hoje onipresente na nossa cultura. Mesmo os que acreditam na Terra plana, uma teoria completamente absurda, tentam demonstrar cientificamente que estão corretos. Estamos tão inseridos na cultura científica que não sabemos mais como seria viver em uma sociedade sem ciências. A sociedade dos Yanomami, por exemplo. Assisti um vídeo do Marcelo Gleiser, famoso físico brasileiro e divulgador das ciências, no qual ele afirma que as sociedades sem a cultura científica criaram seus mitos a partir da necessidade de estabelecer uma causa primeira para a existência do universo. Aliás, é uma crença muito difundida entre os cientistas. Na ausência de explicações científicas, como o Big Bang, teriam inventado seus deuses, o que proporciona conforto diante da natureza misteriosa e desafiadora. Eu não conheço o trabalho do Marcelo em profundidade, mas essa afirmação carece de sentido. Essa necessidade de introdução de uma causa primeira para explicar a existência do universo está em Aristóteles, que, ao contrário do seu mestre Platão, não desenvolveu uma visão espiritualizada do mundo, mas propôs regras para o pensamento lógico associado às experiências do sentido, ou seja, às coisas materiais. Aristóteles ele é um fundador da lógica, vamos dizer assim, né, da lógica científica. Quando os indígenas, assim como os povos do passado, falam de deuses, referem-se a seres que realmente percebem na natureza. Não são guiados por qualquer necessidade de uma explicação causal para o surgimento do universo. Falam por parábolas, como encontramos em escrituras sagradas, dada a complexidade e vastidão do mundo espiritual, dadas as diferenças de suas leis, as quais não se aplicam ao mundo material. Os processos iniciáticos são demorados e exigem disciplina dos aprendizes. Mas por que as entidades espirituais estão ocultas? Qual é o problema de acessá-las? Tudo depende de como iremos nos orientar no mundo espiritual. Há maneiras de acessar o suprassensível pela ingestão de drogas psicodélicas, por exemplo. No entanto, se essas experiências acontecem fora de processos de iniciação, elas podem ser delirantes, sem consequências para o desenvolvimento da pessoa. Também experiências de pessoas despreparadas podem levá-las ao encontro de seres obscuros, e isso tem consequências bastante desconcertantes. Daí, né, a necessidade do oculto. Né? A antroposofia se propõe a ser um conhecimento que permite o acesso ao mundo espiritual de maneira consciente e segura. Como em qualquer processo iniciático, não se obtém esse acesso de maneira rápida e sem um engajamento bastante dedicado. Bom, é isso. Espero que todas essas considerações possam abrir janelas para que você, que me acompanhou até aqui, tenha esclarecido alguma coisa. Há muito ainda que conversar, mas se o termo ocultismo ficou mais claro, teremos cumprido nosso objetivo. Um abraço, muito obrigado.